A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre um tema muito interessante, a chamada emancipação. E quem traz para você ouvinte mais informações sobre esse assunto são as advogadas Natália Bittencourt Gasparim e Priscila Barbiero. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Natália. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Eu quem agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa. Quero cumprimentar também a doutora Priscila. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por participar novamente aqui com a gente. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É sempre uma satisfação estar aqui. E doutora Natália, para a gente dar início então à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste a chamada emancipação? O que significa a gente falar em emancipação? Bom, Jéssica, para que os ouvintes da Paraná Educativa possam entender no que consiste a emancipação, é necessário primeiro conhecer o sistema que regula o que chamamos de capacidade de fato. Aqui, eu vou me ater à capacidade de fato no âmbito do direito civil, que é o que nos interessa para a compreensão da emancipação. Em resumo, Jéssica, nós podemos dizer que a capacidade de fato, ela varia em 3 graus distintos. E o critério utilizado é o etário. Em outras palavras, é a idade do indivíduo que determina em que grau ele estará. E por que é importante esse sistema da capacidade de fato? Porque a partir dessas regras é que se irá verificar se o indivíduo pode ou não participar validamente de atos da vida civil. Como exemplo, são atos da vida civil, o casamento, a celebração de um contrato de compra e venda, a administração de uma empresa, enfim, tem vários exemplos do que são atos da vida civil. E quais são, então, esses 3 graus da capacidade de fato, Jéssica? Os indivíduos, eles podem ser 1, capazes, 2, relativamente incapazes e 3, absolutamente incapazes. Os capazes são os indivíduos que contam com 18 anos ou mais. Os relativamente incapazes são aqueles que contam com 16 anos, mas ainda não atingiram os 18 anos. E os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Essas disposições, elas estão nos artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil. E respondendo a sua pergunta, Jéssica, onde que se encaixa a emancipação? A emancipação ocorre quando o indivíduo adquire a plena capacidade de fato, quando o indivíduo se torna capaz antes de atingir a maioridade, antes de alcançar os 18 anos. Então, ele já tem 16 anos, ainda não completou os 18, mas adquire essa plena capacidade. E, doutora Priscila, explica para os nossos ouvintes quais são os tipos de emancipação. A senhora poderia esclarecer para a gente, em linhas gerais, cada um deles? Claro, Jéssica. A emancipação, ela pode acontecer de 3 formas. A primeira delas é a voluntária, a segunda é a legal e a terceira, judicial, pelo juiz, ok? Sim. A emancipação voluntária é aquela realizada pelos pais quando eles, por meio de uma escritura pública, decidem, então, emancipar o filho. Nessa hipótese, Jéssica, ambos os pais, eles devem outorgar essa escritura de emancipação.
E na falta de um deles, em virtude de falecimento ou ausência, o outro pode fazer isso sozinho. E o adolescente que será emancipado, como disse a Natália, ele deve contar com no mínimo 16 anos. Há casos em que um dos pais quer a emancipação e o outro não. Então, diante dessa divergência, o que tem que acontecer? Eles precisam fazer esse pedido para o juiz, né? Então, nessa hipótese, a emancipação será judicial. Aquele pai ou aquela mãe que deseja emancipar o seu filho, ela deve então formular esse pedido perante o juiz, justificando o porquê ela deseja emancipar aquela criança, aquele filho, né, o adolescente, enfim, de 16 anos. E o juiz, então, vai analisar todos esses argumentos e vai decidir se defere ou não o pedido de antecipação. O Ministério Público também deve participar desse processo. E, da mesma forma, a sentença que defere o pedido de emancipação, ela deve ser registrada, assim como aquela escritura pública no cartório deve também ser registrada no primeiro registro civil. Acontece a mesma coisa com a sentença, tá? Que também deve ser registrada no primeiro ofício de registro civil. A emancipação, ela também será judicial quando nós estivermos falando de menor sob tutela. É uma outra hipótese de emancipação judicial. E, por fim, nós temos a emancipação legal. Aqui é interessante, Jéssica, que a emancipação ela vai acontecer de forma automática. Por quê? Porque ela decorre de alguns fatos que estão ali descritos na lei. A partir do momento em que o adolescente realiza aqueles fatos, então a emancipação ela acontece de forma automática. O primeiro exemplo é o casamento. Sim. Então, um adolescente com 16 anos que venha a se casar, automaticamente ele está emancipado. Outro exemplo é o exercício de um emprego público efetivo, ou ainda a colação de grau em curso de ensino superior. É difícil, porque com 16 anos, né, o adolescente já tenha concluído o curso superior. Mas pode acontecer, e nesse caso, acontecendo, então, ele também estará emancipado. Também pelo estabelecimento civil ou empresarial ou pela existência de uma relação de emprego, desde que essas atividades garantam àquele menor com 16 anos completos, né, 16 anos completos, sua economia própria. Então, se ele tiver um estabelecimento, enfim, e desse estabelecimento ele obtiver renda suficiente que lhe garanta a economia própria, também ele estará emancipado. A regra é que nesses casos o adolescente, como eu já disse, ele conte com 16 anos, mas existem exceções. Por exemplo, quando existe uma gravidez antes dos 16 anos. Então, é possível, nesse caso, uma autorização judicial para que o casamento dessa menor de 16 anos aconteça. E, doutora Natália, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre quais são os requisitos exigidos para realizar a emancipação voluntária. Como que isso funciona mesmo na prática? Então, como a doutora Priscila bem colocou, a emancipação voluntária é realizada pelos pais, né, espontaneamente. E, nesse caso, o adolescente deve contar com 16 anos de idade e devem ser cumpridas as formalidades do ato de emancipação. E quais são essas formalidades? Primeiro, se ambos os pais estiverem de acordo com a emancipação, devem procurar um cartório de notas para lavrar a respectiva escritura pública de emancipação. Ambos os pais devem assinar esta escritura. Em caso de falecimento ou ausência declarada de um dos pais, o outro outorga a escritura na presença de duas testemunhas. A ausência, aqui nesse caso, ela é considerada, claro, na acepção jurídica do termo. E a lista com a indicação dos cartórios de notas, que o ouvinte deve procurar, né, para realizar a emancipação, está disponível no site da Noreg. Depois, lavrada essa escritura, ela deve ser levada a registro no cartório de registro civil. A Lei de Registros Públicos determina que esse registro seja realizado no primeiro ofício de registro civil de cada comarca. Se um dos pais não estiver de acordo com a emancipação, daí já não é a hipótese de emancipação voluntária.
cai naquilo que a doutora Priscila já explicou, que a emancipação deve ser legal. E há ainda uma exceção para essa situação de que ambos os pais devem estar presentes. Há algumas situações, Jéssica, em que um dos pais é destituído do seu poder familiar. Quando um dos pais, então, perde o poder familiar, ou quando há suspensão desse poder familiar, apenas o que está com seu poder familiar vigente é que realiza a emancipação. O poder familiar é a designação que atualmente se dá porque antes se chamava de pátrio-poder. Sim. E doutora Priscila, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre como funciona na prática todo esse processo de emancipação. Sim. Bem, como a doutora Natália também muito bem colocou, quando ambos os pais estão de acordo, o procedimento ele é bastante simples, é rápido, é no cartório, e os cartórios eles já estão, na verdade, habituados a realizar esse tipo de procedimento. Então, fica fácil, né? Agora, quando é necessário buscar uma autorização judicial, aí então o juiz é que vai determinar, né, se a emancipação vai acontecer ou não. O pai que não concorda vai então apresentar para o juiz os seus motivos, né, que discorda daquela situação. O juiz vai analisar tudo isso, vai ouvir também o Ministério Público e aí vai decidir se a emancipação será deferida ou não. E, doutora, diante de quais necessidades os genitores ou o juiz emancipa um maior de 16 anos? Sim. Essa emancipação, Jéssica, ela pode acontecer diante de algumas necessidades, né? Por exemplo, quando o filho vai morar fora, vai morar sozinho, né? Então, aí ele precisa, enfim, abrir uma conta em banco, celebrar contratos, ou vai viajar sozinho, né? Então, é mais ou menos nessas situações aí que os pais optam por emancipar os seus filhos. Diante de uma necessidade, né? Enfim, que eles tenham. E o juiz, até tenho um caso interessante aqui, que quando nós estávamos preparando essa apresentação, nós encontramos uma decisão recente até, uma decisão do Tribunal da Bahia, de novembro de 2018, onde um juiz ele emancipou uma jovem de 17 anos, que vivia num galinheiro, né? E ela precisava disso para, então, participar do programa Minha Casa Minha Vida e adquirir uma casa. Então, para você ver que essa é uma necessidade, certo? Era o caso de uma menina que já não tinha contato nem com o pai, nem com a mãe. Desde 11 anos havia ficado, já morava na rua, enfim, longe de casa. E o juiz entendeu que a própria vida havia ele emancipado, e mesmo sem a presença dos requisitos, ele então deferiu essa emancipação. E aqui ele não considerou apenas as disposições do Código Civil para deferir, ele considerou os princípios constitucionais. Ele disse que mesmo a jovem não cumprindo os requisitos para a emancipação, ele concedeu sob o prisma constitucional da dignidade da pessoa humana. E o direito pessoal e familiar a uma moradia digna que somente poderia ser proporcionado a essa jovem com sua emancipação civil. E, doutora Natália, queria pedir para a senhora falar também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as principais consequências jurídicas da emancipação. O que pode acontecer a partir disso? A emancipação, por exemplo, permite que o jovem pratique atividades restritas a maiores de 18 anos? Jéssica, é necessário lembrar aqui que o sistema prevê esses graus de capacidade de acordo com a idade, com o propósito de proteger o indivíduo. Então, a emancipação e a maioridade permitem o exercício de direitos, o exercício desses atos da vida civil, mas também traz os deveres que são decorrentes do exercício desses direitos. Então, o indivíduo, portanto, que estiver emancipado, poderá sim realizar os atos da vida civil restritos aos maiores de 18 anos, mas será também responsável pelas consequências advindas da prática desses atos. E existe aqui uma situação
que é importante frisar aqui para os ouvintes que dirigir é algo que só pode ser feito realmente a partir dos 18 anos, independentemente da emancipação, porque a lei traz essa exceção expressamente e isso não está ligado à questão da capacidade, realmente é a definição dos 18 anos. E é importante também ressaltar, Jéssica, para os ouvintes, que a emancipação concedida, ela é irrevogável. Isso significa que os pais, eles não podem voltar atrás e desfazer a emancipação após a lavratura da escritura. Então, essa é uma questão bem importante que deve ser levada em conta quando se decide emancipar o adolescente. E, doutora Priscila, a gente pode falar em pontos negativos da emancipação para o adolescente, para a sociedade em geral? Bem, Jéssica, como foi dito antes, o ordenamento jurídico, ele protege o incapaz, criando esses limites relativos à sua idade. Como a Natália colocou, né? Ele prevê isso com o propósito de proteger o indivíduo. Então, a lei precisa estabelecer um critério que seja geral, e o escolhido nesse caso foi o etário. E isso não significa que o indivíduo, aos 16 anos, ele esteja realmente pronto, apto e com a maturidade suficiente para ser emancipado. Assim, como não significa que, como regra, todos os maiores de 18 anos tenham maturidade para gerir a sua vida e os seus bens. O critério foi apenas objetivo. Por isso, é necessário que os pais, antes de emancipar os seus filhos, reflitam muito se de fato o adolescente está apto para assumir a responsabilidade que decorre do exercício de direitos. Eu penso então, Jéssica, que o ponto negativo seja quando os pais tomam uma decisão precipitada e acabam emancipando um filho que não reúne condições, tampouco maturidade, para a prática dos atos da vida civil. E essa implicação, ela será evidente para a sociedade, porque o emancipado sem maturidade suficiente, que o Instituto exige, ele poderá estabelecer relações jurídicas com outras pessoas, enfim, poderá trazer algum prejuízo, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a emancipação poderia trazer alguma consequência negativa. Ainda nessa linha, doutora Natália, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os cuidados a serem tomados pelos pais antes de se iniciar todo esse processo de emancipação de um filho? É importante, Jéssica, conhecer quais são os reflexos da emancipação, refletir sobre a questão da irrevogabilidade. Uma vez concedida a emancipação, ela não pode ser desfeita, e avaliar o grau de maturidade, de discernimento do filho, como até aqui a doutora Priscila bem colocou. A família deve pesar quais são os benefícios e as implicações da emancipação. E há um dado, Jéssica, que eu acho muito importante trazer aqui para os ouvintes sobre a questão da emancipação, que é a questão da responsabilidade dos pais. A jurisprudência, incluindo o STJ, tem firmado a posição segundo a qual a emancipação voluntária, que é aquela que, como nós comentamos, que é realizada pelos pais no cartório, diversamente da operada por força de lei, que é aquela decorrente do casamento, do emprego público, ela não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores. Na prática, Jéssica, o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo prático aqui para contextualizar, tá? Se o filho emancipado, por exemplo, se envolve em um acidente de trânsito e é reconhecida a sua culpa por tal acidente, a responsabilidade civil desse adolescente, o pai, a despeito da emancipação, mesmo que o filho esteja emancipado, ele terá a responsabilidade pelo ato do seu filho. Então, poderá concorrer para o pagamento da indenização, para os alimentos em decorrência de ato ilícito, nesse caso. Então, o pai e a mãe, eles não se eximem de responsabilidade porque emanciparam o filho.
Então, essa é uma questão bem importante para ser pensada. Eu acho bem interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes se a emancipação permite com que o menor seja julgado criminalmente como adulto. Acho que isso deve ser uma dúvida bem frequente quando a gente fala nesse assunto, né? Não, com certeza. Mas não, tá, Jéssica? Assim como a Natália comentou que apenas com 18 anos ele vai poder dirigir, da mesma forma responder criminalmente. Porque a emancipação, a maioridade civil e a maioridade penal, elas são institutos distintos. E o artigo 228 da Constituição Federal, ele prevê que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Assim, mesmo com antecipação, o adolescente não atinge a maioridade penal. E, portanto, ele não poderá ser julgado como se fosse um adulto, né? E como a Natália, só seguindo a linha do que a Natália colocou, né? Existem várias decisões no sentido de responsabilizar os pais realmente que emanciparam os filhos, porque às vezes a emancipação não acontece, lamentavelmente, para atender um interesse do filho. O foco deve estar nos interesses daquele adolescente que será emancipado, né? Então, até tem uma observação aqui que diz o seguinte, que se os pais outorgam a emancipação ao menor que ainda não tem maturidade suficiente para gerir seus negócios e o fazem apenas com o intuito de se exonerarem de qualquer responsabilidade civil pelos atos do filho, esse ato é ilícito e anulável. E outra questão que eu acho que as pessoas outra dúvida que as pessoas devem ter quando a gente fala nesse assunto é se a emancipação elimina a necessidade do pagamento de pensão alimentícia. E daí? Não elimina, Jéssica. A emancipação do alimentado, aquele que recebe os alimentos, não acarreta a exoneração do alimentante, que é quem paga os alimentos, do dever de realizar este pagamento. O mesmo entendimento se aplica também à maioridade civil. A exoneração do dever de pagar alimentos, ele deve ser objeto de pedido judicial e prevalece o entendimento segundo o qual, enquanto o filho estiver estudando, ele tem direito a receber os alimentos. E se tem mais ou menos como base na jurisprudência a idade de 24 anos, que é mais ou menos quando uma pessoa se forma, né, completa o terceiro grau. Claro que essa idade, ela não é estanque, depende do exame de cada caso. Por exemplo, se o filho estuda medicina, é possível que ultrapasse essa idade. E, no fim, o que baliza a fixação dos alimentos é a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga de concorrer para esses alimentos e a proporcionalidade na divisão entre os pais do encargo alimentar. Então, esse é um equívoco muito comum. O pai ou a mãe que presta alimentos achar que porque o filho completou 18 anos ou porque foi emancipado não precisa pagar mais. E daí pode ser alvo de uma execução de alimentos. É necessário procurar o judiciário e pedir formalmente essa exoneração, mesmo nessas hipóteses. E, doutora Priscila, vocês já comentaram ao longo da nossa entrevista, mas uma questão bem importante que, para a gente frisar para os nossos ouvintes, é se caso um dos genitores não concorde com a emancipação, ainda assim é possível obtê-la, né? Queria só pedir para a senhora comentar um pouco sobre essa questão para os nossos ouvintes. Sim, Jéssica. É possível, né? É possível por meio de um pedido judicial. É aquela hipótese que nós já explicamos anteriormente. O genitor que deseja emancipar o seu filho, mas encontra resistência do outro genitor, ele deve então procurar um advogado ou a Defensoria Pública para formular esse pedido judicialmente. É um pedido de suprimento de outorga de vontade, justificando então a razão pela qual ele deseja emancipar o filho. E ele deve demonstrar que essa emancipação atende aos interesses do adolescente. E este processo vai contar com a intervenção do Ministério Público e o juiz, então, vai acolher ou não o pedido, considerando as peculiaridades do caso. Doutoras, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para cada uma das senhoras exporem as suas considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje.
Claro, Jéssica. Então, como eu e a doutora Priscila colocamos, como nós colocamos, a emancipação, ela é bastante útil em algumas situações. Então, existem, por exemplo, casos em que o indivíduo, o filho vem morar na capital, os pais estão no interior, querem que o filho tenha mais autonomia, que não precisem assinar documentos todo momento junto, o filho já tem maturidade. É uma situação, por exemplo, que pode autorizar a emancipação. Nós não queremos deixar a impressão aqui de que a emancipação ela é algo ruim. Não. Né? Mas ela tem que ser pensada. E cada pai, cada mãe vai avaliar se o filho tem ou não essa responsabilidade, esse discernimento. E lembrando sempre que quando existe a emancipação, o menor, ele apenas vai deixar de ser incapaz, ou seja, ele vai se tornar capaz para os atos da vida civil. Mas, antes de 18 anos, ele não vai deixar de ser menor. Então, ele não vai poder dirigir, ele não vai responder penalmente. E o fato de ser irrevogável, né, a emancipação, é algo que deve ser considerado pelos pais. Deve ser muito bem avaliado, porque não é possível voltar atrás. E agora, só para concluir, inclusive, nós que acompanhamos aí a jurisprudência, enfim, como a Natália comentou sobre os alimentos, eu quero apenas falar sobre uma última decisão que nós recebemos aqui, de uma menina que, com 16 anos de idade, obteve a autorização dos pais para se casar. E ela recebia ainda a pensão do seu pai. E aí o genitor deixou de pagar a pensão, né, acreditando que, pelo fato dela ter se casado, ela estaria emancipada, então que ela não precisaria mais desses alimentos. E aí, então, obviamente, que não foi possível, né? O pai foi executado e teve que pagar esses alimentos. Doutoras, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação das duas aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez. Nós que agradecemos, Jéssica. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá! A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.